Bom dia, turma. Vamos lá, né? O sabadão começando aí, pelo menos aqui em Porto Alegre, um dia bastante nublado, né? Não vai chover, mas um dia bastante nublado. Mas o que importa é que o Inter está no Rio de Janeiro para enfrentar às 6h30 o Super Botafogo, líder do Brasileirão, na pré-estreia do Roger, né? Vamos tratar por pré-estreia porque, enfim, o time todo desfalcado, ele mal teve tempo de conversar com os jogadores. Então, eu trato como uma pré-estreia. A Van Premier talvez seja terça-feira, né? E aí estreia real, oficial, no fim de semana que vem. Mas enfim, é um jogo difícil, um jogo contra o líder, onde um empate é um baita no resultado já. Mas antes de falar entre Botafogo, vamos, e daí a pré-estreia de Roger, né? Vamos falar do tema que agitou as redes sociais ontem, né? Não foi a hora da oração lá do Renato com o Kahneman e o Jeromel. Foi depois disso. Depois disso. Talvez até para encobrir aquele fiasco daquela foto, né? Mas enfim, você emprestaria o Beira-Rio pro Grêmio? Fica a pergunta. É claro que todos devemos nos unir, enfim, momento de catástrofe para todos nós, né, no Rio Grande do Sul. Mas o Inter não emprestou. O Inter não emprestou. A alegação do presidente Barcelos, né, o Inter foi consultado, confirmou que foi consultado pelo Grêmio para ceder o Beira-Rio para eles, para alguns jogos. Eles não querem mais jogar em Caxias, né, agora vão jogar em Chapecó, enfim. E aí o presidente Barcelos disse que enfim, a gestão do Inter respondeu que não poderia ceder porque o Beira-Rio está com os jogos contados ainda em virtude do gramado que está se recuperando, né, da inundação, enfim. É uma desculpa mais ou menos como aquela coisa, quando tu era criança, me empresta o teu bonequinho, empresta a tua bola, minha mãe não deixa. É uma desculpa mais ou menos como minha mãe não deixa, tá? Vamos lá. Mas, porém, contudo, todavia, tem também essa eterna relação de rivalidade e provocações de Inter e Grêmio, ainda mais quando o seu porta-lupe é o treinador do Grêmio, o dono do Grêmio, no caso, né? Diz ele, né? Um tempinho atrás, não faz muito tempo também. Eu jamais ajudaria o Internacional, jamais! Aí depois ontem, antes da foto da oração, ele choraminga, né? Ninguém ajudou o Grêmio, né? E também lá atrás, em 2012, se quiserem voltar um pouquinho também, quando o Inter estava sem Beira-Rio, né? E até virou piada, o Coliseu, né? O Coliseu de vocês, enfim. O Inter teve que ir para Caxias, Novo Hamburgo jogar, né? Não me lembro de ter o Grêmio ofertado a arena para o Inter jogar, né? Enfim. Mesmo está sendo mesquinho, sendo pequeno. Não, só lembrando fatos, né? Relembrando fatos. Além do que também o proprietário do Grêmio disse recentemente, né? Mesmo estando no Z4, né? Ironizou, disse que o único clube gaúcho em 3 competições. É verdade, tem razão mesmo. Tem razão. Mas é mais ou menos como aquele meme do cara que está em último lugar e, né, xingando os outros, debochando os outros, né? Enfim. É aquela coisa, ação e reação, né? Tudo na vida tem ação e reação. Para qualquer momento da tua vida. Então, se eu achei certo o Inter não ceder o Beira-Rio, as alegações do Inter talvez sejam plausíveis, né? Talvez devesse ter um pouco mais de solidariedade. Agora, também nessa crise que está o Inter, o presidente Barcelos em baixíssima com a torcida, e mesmo com seus eleitores, né, que se sentiram enganados. Alguns eleitores chegaram a chamar de estelionato eleitoral, né? Ele ter demitido o Cudê, contratado o Roger, consultado o Carvalho, contratado o Paixão, enfim. Alguns eleitores disseram que era estelionato eleitoral. Alguns eleitores do Barcelos. Imagina se ele cede o Beira-Rio pro Grêmio. Aí eu capaz de pedir impeachment dele. Enfim, eu compreendo as razões de todo mundo. Compreendo as razões do Inter e as razões do Grêmio. Compreendo também quem tem ficado brabo, quem tenha ficado magoadinho, né? Mas eu preciso lembrar também fatos, né? Talvez o momento fosse maior solidariedade, talvez. Posso concordar com isso. Mas também eu faço questão de lembrar os dois lados, reavivar a memória dos dois lados. E bom, ninguém mandou também não ter estádio, né? Ou deixar o estádio a cargo de terceiros, como é o caso da Arena OAS. Então, o problema também precisa ser compartilhado e o Inter não é o vilão da história. Mas não é mesmo, porque a gente tem que lembrar o que já aconteceu no passado. É verdade que o Inter jogou, eu me lembro de ter ido no jogo do Inter no Olímpico, no velho Olímpico, que hoje não existe mais, né? O falecido Estádio Olímpico, que pertencia ao Grêmio. O meu que pertence ao Grêmio ainda, né?
Aliás, passou todo dia na frente do Olímpico para ir pra Rádio Grenal. Tá jogado lá, né? Virou estacionamento de ônibus e de caminhão de recolher lixo. Árvores crescendo dentro do campo, dentro das arquibancadas mesmo, tem árvores surgindo no meio das arquibancadas. Enfim, e a culpa não é do Inter, né? A culpa não é do Inter, a culpa é do proprietário do estádio. Enfim, eu quero dizer que eu compreendo tudo isso, compreendo os dois lados, tá? E acho realmente que poderia ter um pouco mais de solidariedade, né, depois da campanha do Roxinho lá e tudo. Acho que poderia. Mas também eu entendo que talvez não fosse, né, a dona Tina, o proprietário do Grêmio, o manager do Grêmio, né, o senhor Renato, sempre muito provocador, como sempre em todas as suas falas. Claro que tem um fundinho aí de dor também, né, nisso aí, quando ele fala do Inter. Talvez a coisa fosse diferente. Mas vamos lembrar, vou repetir a frase de Renato Portaluppi, tá? Jamais ajudaria o Internacional. Jamais! Reloginho na tela, meu caro Marcelinho Benfica, por gentileza, pra gente tratar agora assim de Inter e Botafogo, porque o assunto era momentoso, a gente precisava comentar também sobre a questão do empréstimo ou não do Beira-Rio. Bora lá, reloginho na tela para que tu possa deixar o like no vídeo e se inscrever no canal também. Vem com a gente. Bora lá, turma. Vamos lá. Então, o Inter na pré-estreia do Roger Machado, e eu trato como pré-estreia porque, enfim, a estreia mesmo vai ser na decisão de terça-feira, sem dúvida, né? Na decisão de terça, contra o Rosário Central, e mesmo assim, o Inter ainda cheio de desfalques, possivelmente, né? E sem tempo pro Roger treinar o time, né? O Roger mal chegou aí, não conseguiu ainda nem falar direito com os jogadores. Vamos lá, então, ó. Primeiro, recuperando quem dos nossos jogadores estão fora. Wanderson, fadiga muscular. Ener Valencia, lesão muscular no quadril direito. O Ener era um leão na Copa América, né? Que pena que chegou aqui e se machucou, né? Fernando, lesão muscular no anterior da coxa direita. Arangues e seu eterno edema ósseo dos tornozelos. Bustos, dor no adutor da coxa ou é dor de contrato, né? Fica a dúvida. Vitão, lesão no posterior da coxa esquerda ou lesão de venda para o Betis também. Fica a questão. E o Thiago Maia, que faz 2 jogos já que o Inter não relaciona ele e sequer põe aqui na lista dos lesionados, supostamente com edema na coxa também está fora, né? Eu digo supostamente porque o Inter não informa se ele está lesionado realmente ou não. Enfim, provável Inter: Rocher, Igor, Mercado, Robert Renan e René, Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e, eu espero, aqui é meu desejo, Gabriel Carvalho ou Gustavo Prado, Wesley e Borré na frente, né? Técnico estreante o Roger Machado. O Botafogo de John, ex-Inter, Damian Soares, Lucas Alter, Barbosa e Marçal, Marlon Freitas e Gregory, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino, e na frente o Júnior Santos, técnico português Arthur Jorge. Jogo difícil em Botafogo, vem jogando muito bem em casa, um time veloz, um time agudo, um time que pega a bola e vai direto pro gol do adversário, não fica de frescura trocando bolinha. Jogo muito difícil, olha, eu iria na KTO aí com otimismo num empate, porque é jogo muito difícil pro Inter. Eu acho que o empate vai ser fantástico, um resultado fantástico. O Inter foi lá no passado, né? Sai na frente aquele gol bizarro do Maurício, né? Bizarro não pelo Maurício, mas pelo Lucas Perry, né? Que pegou a bola e depois ficou procurando onde é que a bola tava, onde é que apareceu de outra volta naquele meme, né? E aí toma o gol, o Inter faz 1-0 e depois toma uma lavada no segundo tempo, 3-1 pro Botafogo. Então é um jogo muito difícil, um campo muito veloz também e uma velocidade da qual o Inter não está acostumado. Até pelos seus jogadores que o Roger, a primeira coisa que fez quando chegou foi perguntar quem é que estava disponível, né? Quem é que estava fora aí, questão clínica e de fisioterapia também, que saber com quem ele poderia contar, né? Porque tinha muita gente fora, como tem muita gente fora. Tomara que pelo menos metade retorne aí terça-feira contra o Rosário Central pela Sul-Americana, né? Tomara, porque, enfim, senão o Roger vai ter ainda mais trabalho do que ele imagina nesse começo de treinador do Inter. E ele parece feliz, né? Acho que tá bem felizão o Roger, coisa boa, acho legal assim, quando o cara já chega bem ambientado, fotos do Roger sempre sorrindo, né? Enfim, que a coisa vá bem. E hoje é dia do amigo, então um feliz dia do amigo para todas vocês, que sigam nos acompanhando sempre aí. E, como de costume, né? Hasta la vitória, Inter. Antes de dar hasta la vitória, estarei comentando junto com o Pato Mouri esta noite, 6h30, Inter e Botafogo Inter na Grenal, com a narração do
fantástico, o melhor de todos, Haroldo de Souza, Haroldo Audiência de Souza. Então, liga na Grenal, 6h30, a partir das 4h30 já estamos no ar, tá? 6h30, Botafogo e Inter, direto do Rio de Janeiro, tá bom? E esta é a vitória, Inter. Beijo, turma, bom fim de semana. Tchau, tchau.